Antigo Testamento, no livro do profeta Ageu. Achar, diga amém. Profeta Ageu. Achar, diga amém. Tem alguns irmãos ainda procurando o livro do profeta Ageu. Capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Até aqui, meus irmãos, os irmãos podem sentar em nome de Jesus, aleluia, adorando e glorificando o nome do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, assim como nós cantamos, a Ele a glória, amém? A Ele seja dado toda a honra, toda a glória, toda a adoração nesta noite, aleluia, porque Ele é digno. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos em sua casa. Esta casa é casa do Senhor, aleluia, foi edificada para que seja glorificado neste lugar o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia. Nosso Deus é o Deus de Israel, amém? Aleluia. Nosso Deus é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E as histórias da Bíblia que vimos no Antigo Testamento, irmãos, nós aprendemos em meio à caminhada deste povo de Deus e vimos, meus irmãos, muitas coisas que Deus fez no meio do seu povo. E eu estava, irmão, refletindo a respeito desta profecia do profeta Ageu, porque esta profecia, irmão, ela é depois que o povo judeu sai no cativeiro. Deus, irmão, sempre colocava os seus profetas no meio do seu povo, e os profetas falavam a palavra de Deus. Era Deus falando com o seu povo através dos profetas. Deus falava, irmão, com o seu povo, os judeus, falava com o povo de Israel antes deles irem para o cativeiro. Deus falava o que eles tinham que fazer para não ir para o cativeiro. Deus falava pela boca dos profetas, irmão, alertando o que eles estavam fazendo, o que estavam fazendo de errado, para que eles começassem a fazer certo. Deus falava, irmão, com eles quando eles estavam no cativeiro. Ali também Deus levantava o profeta e falava com o seu povo, como falou pela boca de Daniel, como falou pela boca do profeta Ezequiel, irmão, como manifestou o seu poder através de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados na fornalha. Deus, irmão, ele se manifestava de uma tal forma para mostrar para o seu povo que ele sempre esteve no meio deles. E que vimos, irmão, é que no decorrer de toda a caminhada da história, sempre é o ser humano que abre mão de andar com Deus. Mas Deus falava antes, Deus falava no meio do cativeiro, e Deus fala também depois do cativeiro. O que nós vimos, irmãos, aqui é os passos de um povo que muitas vezes usa um Deus de misericórdia, de ingratidão. A palavra de Deus diz, irmão, aqui onde nós vemos que no primeiro ano do rei Dário,
no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, e a Josué, que era o sumo sacerdote. Por que a palavra do Senhor veio a Zorobabel? Porque ele era o governador de Judá, tinha sido nomeado governador. E veio a Josué porque Josué era o sumo sacerdote. Primeiro de tudo, esta palavra de Deus, ela vem para os líderes de Judá, através do profeta. Quando o povo de Judá foi levado para o cativeiro por Nabucodonosor, havia sido destruído o templo de Salomão. E a palavra diz que quando eles estavam em cativeiro, a gente pensa que o povo estando em cativeiro, quando teve o povo de Israel em cativeiro, de repente você pode imaginar, provavelmente eles estavam dentro de uma prisão, provavelmente passavam necessidade, provavelmente era como eles viviam lá no Egito. Não era, não era assim. Eles estavam em cativeiro, estavam despatriados, longe da sua terra, longe da sua pátria, mas eles também se estabeleciam naquele lugar. Da mesma forma que quando eles saíram de Canaã e foram convidados a viver lá no Egito, e ali foram se acomodando e foram ficando, e se esqueceram que eles tinham uma terra, até que começaram a ser escravizados e clamaram a Deus para que Deus levantasse um libertador. O povo já tinha feito as suas moradas, por mais que estivesse em cativeiro, sabiam que Jerusalém havia sido destruída, que o templo de Salomão tinha sido destruído, e estavam vivendo a sua vida ali. Esse rei Dário, quando derruba o reinado do rei Nabucodonosor, vence a Babilônia e passa ele a reinar, ele encoraja o povo judeu a voltar para a sua terra. Encoraja os judeus a voltarem para a sua terra e erguerem ali um templo, uma casa para o Deus deles. Esse rei encoraja, esse rei tem que encorajar os judeus a voltar. E ele nomeia Zorobabel como governador e nomeia Josué como sumo sacerdote. E eles voltam. Mas eles tinham que voltar com este propósito de reconstruir o templo. Deus, irmão, faz com que estas coisas aconteçam. Deus muda a sorte deles. Eles saem da mão de Nabucodonosor, irmão, e agora estão voltando para a sua terra. E inicialmente eles têm o propósito de erguer o templo, erguer de novo a casa do Senhor e ali passarem a adorar a Deus na terra que Deus havia lhes dado. Quando eles chegam lá, irmão, inicialmente, como todo mundo, preste atenção aqui, eles vão, irmão, naquele pensamento: agora nós vamos fazer, agora nós vamos reerguer todas as coisas, agora nós vamos levantar o templo, agora vai ser assim, e começam a sonhar, começam a imaginar como é que vai ser a nova vida, irmão, em Jerusalém, erguendo o templo do Senhor. Mas a história diz, irmão, que quando eles chegam lá, por causa da oposição, por causa da confusão, irmão, que acontecia enquanto eles estavam dedicados ao trabalho, eles preferiram parar a reconstrução do templo. Pararam, irmão, por causa da confusão, por causa da oposição. Aqueles que estavam fervorosos, escute isso aqui, ao trabalho da obra do Senhor, irmão, os que estavam fervorosos, irmão, porque não são todos que são fervorosos, mas os que estavam fervorosos ao trabalho, à reconstrução da obra do Senhor, irmão, acabaram pararam, irmão. E aí foi todo mundo parando, e foi passando o tempo, passou-se um ano, irmão. Imagine comigo aqui, tinha sido comprado madeira para a reconstrução do templo, diz que madeira do Líbano tinha sido comprado, havia chegado para o trabalho da casa do Senhor, só que foi parando um, foi parando o outro, foi parando o outro, e foi parando todo mundo, irmão, e daqui a pouco mais a obra do Senhor parou. E passou um ano, irmão, e a obra do Senhor parou. E passou 2 anos, irmão, e a obra do Senhor parou. E alguém, irmão, dizia: olha, quando é que será que vão começar a construir o templo do Senhor de novo? E alguém sempre tinha uma resposta que acabou se tornando, irmão, sempre uma resposta de todo aquele que era questionado a respeito da obra do Senhor. A resposta sempre foi: não é tempo ainda de edificar a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque foi passando o tempo, irmão. Foi passando o tempo e tudo aquilo que as pessoas iam ouvindo de um para outro, irmão, todos já tinham uma resposta pronta. E passaram-se 16 anos, irmão.
Em 16 anos, irmão, aquele propósito que eles tinham de reconstruir. Eu fico pensando, irmão, porque às vezes aquele gás todo a gente tem, e é muito mais fácil tu começar uma construção do que alguém vem destruir o que você construiu e começar tudo de novo. Mas só que eles estavam em cativeiro, e Deus havia mudado a sorte deles, irmão. Quando a Pérsia veio, derrotou o exército de Nabucodonosor, passou a reinar e foram encorajados a voltarem, encorajados. Aquele ânimo que eles tinham inicialmente, irmão, a oposição. Quem pensava o oposto, irmão, conseguiu tirar aquele ânimo, aquele fervor. E acabaram todos, irmão, colocando essa palavra como resposta para quem questionava a respeito da obra de Deus. E isso é uma resposta, escute isso aqui, eu não vou tomar muito tempo. É uma resposta que a gente ouve muito, irmão, quando se fala de obra de Deus. A gente sabe, irmão, que a obra de Deus, não precisamos focar somente nisso, mas a obra de Deus, eu não falo simplesmente a respeito de construir uma igreja. Eu não falo, irmão, simplesmente de construir um prédio. Estou falando de tijolo, de areia, de cimento, de ferro. Eu estou falando, irmão, da obra de Deus que Deus quer fazer na minha e na tua vida. A obra de Deus, irmão, que Deus quer fazer na vida do ser humano. E quando nós falamos a respeito da obra de Deus com muitas pessoas, a resposta delas é: não é tempo ainda. Não é tempo ainda. Muitos dizem assim: há tempo para todas as coisas, irmão. Mas a palavra do Senhor, pela boca do profeta Isaías, diz assim: buscai ao Senhor enquanto. E quem somos nós para dizer que não há tempo ainda, se o Senhor está nos dando tempo hoje? Quem é nós, irmão, para pensarmos que não é tempo ainda de nós, irmão, nos dedicarmos à construção do templo? De nós nos dedicarmos a reconstruir aquilo que o diabo destruiu, se Deus já mudou a nossa sorte? Eu estou dizendo que havia um povo, irmão, que estava cativo, mas que agora está liberto, e que tem a oportunidade de reconstruir, mas não estão reconstruindo simplesmente porque há oposição. Não estão reconstruindo simplesmente, irmão, porque alguém perdeu o ânimo e eles acabaram olhando para quem estava desanimado e se desanimaram também e pararam de reconstruir. Enquanto isso, você olha, irmão, para a casa do Senhor, e a casa do Senhor não há mais madeira. Porque as madeiras que foram compradas para a casa do Senhor acabaram sendo levadas, irmão, para reconstruir casa de homens. Mas o grande propósito, irmão, do liberto é se dedicar à obra de Deus. O grande propósito de quem está liberto, irmão, é se dedicar à obra de Deus. E eu não falo, irmãos, de pregar a palavra de Deus. Eu não falo, irmão, de se dedicar, irmão, totalmente ao templo, mas de reconstruir este templo, reconstruir aquilo que o diabo destruiu lá no Jardim do Éden, uma vez que nós entendemos que Deus já mudou a nossa sorte. E a Bíblia diz, irmão, que eles estavam todos dizendo, e Deus levanta o profeta Ageu, irmão, e essa palavra, ela é direcionada primeiramente à liderança, ela é direcionada primeiramente, irmão, a Zorobabel, que era o governador, e depois ela é direcionada também a Josué, que era o sumo sacerdote. E a palavra do Senhor, pela boca do profeta Ageu, vem dizendo assim: fala ao Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas quando Deus tira eles do cativeiro, irmão, o primeiro propósito era edificar a casa do Senhor. Agora pega isso aqui. Se o povo dizia, irmão, que não era tempo, e ainda não era tempo, e guarde esta palavra, ainda não é tempo. Se não é tempo ainda de se dedicar, irmão, à casa do Senhor, uma vez que Deus lhe mudou a sua sorte, então o que eles estão fazendo com o tempo? Porque se esse tempo, irmão, já não é mais um tempo direcionado ao Senhor, então esse tempo é direcionado a quem? Quando nós dizemos, irmão, que ainda não é tempo, porque há tempo para todas as coisas, é porque nós estamos dando o nosso tempo para outras coisas, quando deveríamos dar o nosso tempo ao Senhor, porque o Senhor deve estar em primeiro lugar, aleluia. Na verdade, meus irmãos, esse povo não estava tendo tempo para Deus, porque estavam gastando o seu tempo com as suas próprias coisas, e a resposta era: ainda não é tempo. Mas Deus já havia mudado a sorte deles. Quando nós pensamos, irmão, que este povo estava lá, irmão, no cativeiro, estava na Babilônia, ou quem sabe estava na Pérsia, ou estava na Palestina, irmão, mas não está na sua pátria, e Deus ainda não nos trouxe, tudo bem que eles têm esse pensamento, mas eu estou falando de um povo que Deus já tirou do cativeiro. Eu estou falando de um povo que está
está, irmão, dentro da sua cidade, olhando para o templo, vendo o templo em ruínas, mas que já não tem mais ânimo para se dedicar ao trabalho, e enquanto eles não têm ânimo, a casa do Senhor ainda está caída. Aleluia! A casa do Senhor, o templo de Salomão ainda está caído, e a palavra do Senhor vem, irmão, para dizer assim, porque quando o homem diz que ainda não é tempo, irmão, que não é tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, Deus continua falando. O pensamento do homem, a resposta do homem, o que os homens estão falando é que ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor, mas veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: e acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Se não é tempo de edificar a casa do Senhor, imagine só, em ruínas, as madeiras foram levadas, as madeiras do templo que estavam ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 11 anos, 12, 13, 15 anos, durante este tempo todo foi carregada, irmão, e colocada na casa das pessoas. As pessoas edificaram as suas casas estão apaineladas, as suas casas estão bonitas, estão adornadas, as suas casas estão bem cuidadas, estão limpas, e a casa do Senhor está em ruína. Mas eles estão dizendo assim: é porque ainda não é tempo de cuidar da casa de Deus, e Deus está dizendo assim: e por acaso é tempo de vocês cuidar da casa de vocês, enquanto a minha casa está em ruína? Irmão, este pensamento é um pensamento de homem, e muitas vezes é um engano do próprio Satanás para as pessoas, irmão, que confundem a palavra de Deus assim. Não, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Eu entendo, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, é claro que há, irmão. Há tempo de chorar, e quem sabe muitos chegam aqui hoje chorando, e há tempo de sorrir, você vai sorrir futuramente. Há tempo de plantar, quem sabe você está plantando, mas também haverá o tempo de colher, você vai colher futuramente. Mas, irmão, quando o assunto é reconstruir o templo, reconstruir aquilo que o diabo derrubou, o Senhor Jesus está olhando para Zaqueu em cima da árvore e tendo pressa de uma obra de edificação. Jesus olha e diz assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia! Não é para depois, não é para amanhã e nem para o ano que vem. Eu quero pousar na tua casa hoje, eu quero pousar na tua vida hoje, eu quero cuidar deste tempo hoje, eu quero tirar daí de dentro tudo aquilo que está causando ruínas. Aleluia! Não podemos permitir que este pensamento de que ainda não é tempo, irmão, entre na nossa mente, porque o tempo vai passando, irmão, e nós estamos aqui porque o Senhor está nos dando tempo. Buscai ao Senhor enquanto há tempo, invocai o Senhor enquanto se pode achar, buscai ao Senhor enquanto há tempo, invocai o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia! Glória a Deus! A casa do Senhor está em ruínas, é simples de pensar. O templo de Salomão está destruído. Escute isso aqui, meus irmãos. Quando a palavra do Senhor vem por intermédio do profeta Ageu, porque Deus desperta o profeta Ageu, o que Deus quer causar naquele povo, principalmente, primeiramente, no governador e no sumo sacerdote e em todo o povo, irmão, é um despertamento, irmão. Não há nenhum problema de cuidarmos da nossa casa. Não há problema algum, irmão, de cuidarmos da nossa casa, irmão, de pintar a nossa casa, irmão, de botar uma pedra, de deixar a nossa casa adornada. O problema, irmão, é que a casa destas pessoas que estavam em cativeiro na Babilônia, mas que agora voltaram para Jerusalém, irmão, está apainelada, está toda certinha, toda arrumada. Eles passam pela casa do Senhor e ela está destruída, e para eles não tem problema nenhum, porque ainda não é tempo. Mas Deus está falando pela boca do profeta Ageu e está dizendo: e por acaso é tempo de vocês morarem em casa apainelada, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas. E Deus continua falando pela boca do profeta: ora pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Eu disse que se nós, irmão, pensarmos em judeus que estão no cativeiro e ainda estivessem na Babilônia, irmão, eles estão lá, irmão, mas eles precisam considerar o passado. Por quê? Porque Deus já os tirou do cativeiro e já colocou eles na terra deles. Será que se nós imaginarmos o nosso passado, fizermos uma reflexão como era a nossa vida quando estávamos no cativeiro, irmão,
e agora nos dermos conta de que Deus está nos dando a oportunidade de nos dedicarmos para as coisas do alto, de nos dedicarmos para as coisas do céu, irmão, não nos dedicaríamos? Porque não estamos mais no cativeiro. Você precisa se dedicar ao que Deus quer fazer na tua vida. Você precisa se dedicar, irmão, a reconstruir este templo que o diabo derrubou. Você precisa se dedicar a reconstruir este templo, e para isso você precisa de um despertamento, e para isso você precisa considerar o teu passado. Olha para o teu passado e veja as ruínas que era a tua vida, mas o Senhor mudou a tua sorte. Hoje você está aqui porque Deus te colocou aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quizá você vai dizer: o problema, pastor, é que eu sozinho não consigo. Deus está despertando o espírito do governador, Deus está despertando o espírito do sumo sacerdote, Deus está despertando todo o povo, e todos juntos vão edificar o templo outra vez. Aleluia, glória a Deus. Considerai o vosso passado, reflita, pense. Imagina o povo judeu pensando assim: eu me lembro quando nós estávamos aqui, eu me lembro quando Nabucodonosor chegou, eu me lembro quando veio o exército da Babilônia, eu me lembro a forma como nos arrastaram daqui, eu me lembro a forma como destruíram o que era nosso, eu me lembro como destruíram os nossos muros, como destruíram o nosso templo, como saquearam as nossas casas. Eu me lembro. Se você se lembra disso, irmão, então você não sente saudade, ainda que você tenha se acomodado, irmão, vivendo lá na Babilônia, não, porque a Babilônia não é o lugar do povo de Deus, aleluia. Deus te traz para o lugar certo, aleluia. O teu lugar é na presença dele, o teu lugar é na casa dele, aleluia. Se você acredita nesta palavra, comece a reconstruir o templo nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. A questão aqui, irmão Jesus, este encorajamento, irmão, é para que eles não se acostumem a viver com aqueles que lhe tiraram da sua terra, com aqueles que lhe levaram cativo. Por mais, irmão, que alguns coloquem na cabeça, o problema é que agora eu já estabeleci a minha vida aqui. Eu estou falando, estabeleci a minha vida na Babilônia, estabeleci a minha vida no cativeiro. Mas eu venho, irmão, com a palavra de Deus para dizer que por mais que as pessoas estejam estabelecidas no lugar de escravidão, por mais que as pessoas estejam vivendo, e alguns dizem: mas é tranquilo para mim viver aqui no mundo. Irmão, pela palavra de Deus nós precisamos entender que no mundo não é o nosso lugar. Nós precisamos entender, irmão, que é o mundo e o que está no mundo que causou ruínas neste templo do Espírito Santo. É o que está no mundo que causou ruínas, é o que está no mundo que mantém em cativeiro. Eu não posso estabelecer a minha vida no mundo, porque não sou do mundo, e nós estamos aqui, meus irmãos, apenas como os peregrinos, vivendo um tempo, irmão, e a vida aqui não é como um vapor que aparece e logo se dissipa, mas a qualquer momento estaremos na nossa pátria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor mudou a tua sorte, comece a reconstruir aquilo que o diabo destruiu, porque o Senhor está falando nesta noite, e Deus está falando pela boca do profeta Ageu, e Deus está falando nesta noite com você, aquilo que o diabo destruiu, Deus está mudando a tua sorte, e Deus vai te dar força para você reconstruir este templo. Glória a Deus, aleluia. Escute isso aqui. Para aqueles, pega essa palavra, para aqueles que saíram da Babilônia, porque a Pérsia já chegou, a Pérsia já venceu Nabucodonosor, já foram encorajados, já voltaram para Jerusalém, irmão, já estão vivendo a vida ali, mas se esqueceram e não estão mais dando a mínima para a obra de Deus, e Deus é quem mudou a sua sorte, irmão. Deus é quem mudou a sua sorte, mas eles estão falando de Deus, e quando eles falam de Deus, ele fala assim: ainda não é tempo. Deus está falando pela boca do profeta que é tempo sim. Deus está falando pela boca do profeta: considerai o vosso passado, reflitam sobre o passado de vocês e entendam que eu estou dando a oportunidade de reconstruir aquilo que o diabo destruiu. E Deus está falando, irmão, para aqueles que desanimaram por causa da oposição, para aqueles que desanimaram
desanimaram, irmão, mas não estão mais lá. Escute isso aqui. Os que entendem a Bíblia, mas não estão mais no cativeiro. E quem disse que não está no cativeiro garante reconstrução. O que garante reconstrução, irmão, é entender que Deus já mudou a tua sorte. O que garante reconstrução, irmão, é levantar madeira. O que garante reconstrução é subir o monte. O que garante reconstrução é se movimentar em favor da obra de Deus. Isso garante reconstrução. Eu estou dizendo, irmão, que não adianta, eu vou dizer clarinho, não adianta, meus irmãos, eles saíram do cativeiro, estão vivendo em Jerusalém, mas estão vivendo a sua vida, mas não estão dando a mínima para a oportunidade que Deus está dando de outra vez, irmão, se manifestar a eles como sempre se manifestou no mesmo lugar. Eu estou dizendo que aquele povo se acostumou, eles olham, irmão, e dizem: olha, nós estávamos no cativeiro, mas não conseguem entender que eles estão pisando numa terra santa, e o lugar que é santo, o santo dos santos está ali, mas eles não, escute, mas ele não está se manifestando ainda na vida daquelas pessoas, simplesmente porque elas estão dizendo que ainda não é tempo, estão deixando de viver o que Deus quer que elas vivam, porque estão dizendo: nós não estamos mais em cativeiro, mas Deus está falando pela boca do profeta, e está dizendo assim: então considerai o vosso passado. Quem sabe considerando o vosso passado vocês despertam. Quem sabe considerando o vosso passado vocês se dedicam outra vez para a obra. Quem sabe considerando o vosso passado vocês passam por cima da oposição. Quem sabe considerando o vosso passado vocês se lembram que ninguém pode parar vocês, uma vez que o Deus de Israel já tirou vocês do cativeiro. Aleluia. Quem sabe considerando o vosso passado vocês se lembram que é Deus quem faz, é Deus quem escolhe, é Deus quem levanta, é Deus quem usa, é Deus quem fala, e quando Ele fala ninguém pode impedir. Aleluia. Davi não era para ser ungido segundo a sua família, mas Davi foi ungido segundo a vontade de Deus. Aleluia. Meus irmãos, porque é Ele quem escolhe. Aleluia. É Ele quem faz. Os profetas, irmão, como Jeremias, dizem: Senhor, eu não posso falar para esse povo, porque eu sou apenas uma criança, Senhor. E Deus está dizendo assim: não digas que tu é uma criança, e não digas que tu não pode, porque eu sou quem enche a tua boca de palavra. Glória a Deus. Deus não trabalha com não posso. Aleluia, está entendendo? Deus não trabalha com não posso. Deus trabalha com aqueles que entendem o que Ele está falando e dizem assim: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Escute isso. Um dia o menino Samuel está dormindo na casa do sacerdote chamado Eli, irmão. Ele deita para dormir, Eli também dorme, deita para dormir. Daqui um pouco mais uma voz, irmão, brada no quarto de Samuel, diz assim: Samuel. E Samuel se levanta, vai até onde está o profeta. Ele diz: o Senhor está me chamando. E ele diz: não estou te chamando não. Aleluia. Volta a dormir. Ele volta para dormir, outra vez uma voz dentro do quarto, irmão, e diz assim: Samuel. E ele vai lá de novo no quarto do Eli e diz: o Senhor está me chamando. Segunda vez eu ouvi. E Samuel, ele olha para Samuel e diz: não estou te chamando não. Terceira vez, irmão, ele volta para dormir, e uma voz vai no quarto e diz: Samuel, Samuel. Quando ele vai, ele não falar com Eli, ele diz assim: eu não estou te chamando não. Mas ele entendeu quem é que estava chamando. Era Deus que estava chamando. Aleluia. E se Deus está chamando Samuel, e se Samuel não tem experiência com Deus, não tem problema. A única coisa que Samuel tem que fazer é dizer para quem está chamando: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. O problema é que tem oposição. Eis-me aqui, Senhor. O problema é que estão me impedindo. Eis-me aqui, Senhor. O problema é que todo mundo desanimou. Eis-me aqui, Senhor. O problema é que Ofni e Finéias não querem fazer mais, mas eis-me aqui, Senhor. O problema é que Ele não me interessa. Eis-me aqui, Senhor. Se tem crente que entende que Deus está falando, é tempo de reconstruir o templo. Glória a Deus. Quantos vão despertar? Quantos vão entender o chamado? Não adianta, irmão, colocar na nossa cabeça: não, já saí do cativeiro, mas irmão, e aí? Hein? E viver com esse pensamento: não é tempo ainda, não é tempo ainda, não é tempo ainda, não é tempo ainda. E Deus está falando na boca do profeta, dizendo assim: mas é tempo de você vir em casa apanelado?
Considere o passado de vocês. Escute, Deus está falando assim, no versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Tudo isso está acontecendo com o povo de Deus que já saiu do cativeiro. Eles não estão mais aprisionados, eles estão livres. Mas eles estão semeando, presta atenção, muito, mas estão colhendo, escute, isso mesmo, estão semeando muito e estão colhendo pouco. Eles comem, mas não se fartam, mas não dá, se veste, não, mas não se aquece. Recebem salário, mas é como se colocasse num saco furado. Pega o salário, olha, ele foi embora. Por quê? Deus vai falar por quê. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Havia uma dedicação à sua própria casa, e não havia dedicação nenhuma à obra de Deus. Então eles se vestiam, mas não se aqueciam. Eles recebiam salário, mas era como se colocasse no saquetel furado. Irmão, cadê? Foi embora tudo, né? Eles semeavam muito, mas colhiam pouco. E queriam colher muito, irmão. Quem planta muito quer colher muito, mas colhiam pouco, irmão. Por quê? Porque não estavam dedicados à obra do Senhor. Não havia dedicação à obra do Senhor, irmão. Alguma coisa até acontecia, mas eu estou dizendo que Deus tinha muito mais para fazer, se eles passassem a se dedicar ao trabalho, se eles, irmão, colocassem Deus como prioridade, desde o dia em que saíram de lá, no ânimo que eles tinham quando saíram do cativeiro, o que eles vinham conversando quando saíram do cativeiro. Quando nós chegarmos lá, nós vamos nos dedicar ao trabalho da obra do Senhor, porque Deus já nos tirou do cativeiro, mas tudo isso subiu com o tempo. E as coisas, irmão, até aconteciam alguma coisa. Plantava, irmão, colhia, mas era pouco. Recebia salário, irmão, mas não dava para nada. Se aqueciam, irmão, se vestiam, mas não se aqueciam. E a Bíblia diz: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra o seu fruto. Os céus sobre vós retêm o seu orvalho. Meus irmãos, o povo de Deus depende do céu. O crente depende do céu. A igreja depende do céu. Pare de olhar para a terra como se a terra pudesse te socorrer. Quem te socorre é o céu. É do alto que vem o teu socorro. Nós dependemos do céu. O céu quer responder a nossa oração a partir do momento em que nós entendermos que o Senhor mudou a nossa sorte e passarmos, irmão, a reconstruir este templo na força que Deus nos dá, e passarmos a nos dedicar ao trabalho, e passarmos a nos dedicarmos a Deus, nos dedicarmos à sua obra, nos dedicarmos à sua misericórdia. Pode ter certeza que Deus está falando, aleluia. Você vai semear até de repente pouco, mas você vai colher muito por causa da dedicação. Você vai se vestir, vai se aquecer. O céu, irmão, aleluia, vai estar aberto para responder a tua oração, e o que você plantar você vai colher para a glória do Deus vivo. Aleluia. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra. Produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das tuas mãos. Quem está entendendo ainda? As coisas que eles estavam fazendo não prosperavam, irmão. Não estava prosperando. Não estava prosperando.
Simplesmente, escute, simplesmente por causa de uma coisa. Qual era? Não havia dedicação daqueles que foram trazidos do cativeiro, libertos do cativeiro. Havia dedicação para a casa, havia dedicação para a família, havia dedicação para tudo, até para semear muito, irmão, na terra. Só não havia mais dedicação para a obra de Deus. Não havia mais dedicação nenhuma para o templo. Não havia. E a casa do Senhor permanecia em ruínas. Ruínas. Quando o profeta Ageu fala ao governador, fala ao sumo sacerdote e fala ao povo, a Bíblia diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor Deus os tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Isso é a coisa mais linda, porque o povo entendeu o que Deus estava falando, entendeu o porquê que as coisas não estavam dando certo, irmão. Consideraram o passado deles, como a palavra de Deus diz: considerai o vosso passado, subam ao monte, tragam madeira, edifiquem a casa e eu vou me agradar, irmão. Se Deus está agradado, as coisas começam a acontecer. Se Deus está feliz, as coisas começam a acontecer em favor da tua vida, em favor da minha vida. E o povo entendeu, irmão, aleluia, ouviu a voz de Deus pela boca do profeta, temeu ao Senhor, temeu diante do Senhor. E então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segunda vez a mensagem do Senhor, dizendo assim: eu sou convosco, diz o Senhor. Aleluia. Se alguém colocasse na sua cabeça: o problema é que eu não tenho mais ânimo, aleluia, não consigo mais reconstruir, já me acostumei a viver desse jeito. Mas Deus está dizendo assim para aqueles que ainda temem diante dele, quando ele fala: eu serei convosco, aleluia. E quando Deus é com você, quando Deus é comigo, e não significa que nós teremos força, que nós teremos ajuda, que nós vamos conseguir, aleluia, glória a Deus. Eu estou dizendo que Deus está com você, o mesmo Deus que mudou a tua sorte, que te tirou do cativeiro, que te tirou da escravidão. Ele é Deus que fala hoje, Ele é Deus que falou ontem, Ele é Deus que vai continuar falando, e Ele está com você para te ajudar a reconstruir este tempo. Aleluia. Meus irmãos, aos que leem a Bíblia, quando o templo de Salomão foi construído, Deus, irmão, entrou naquele templo, sim ou não? Deus entrou no templo. Deus apareceu, a glória de Deus apareceu no templo. Deus apareceu e entrou naquele templo. Quando o templo foi construído. Deus não está habitando em ruínas, mas Deus quer habitar em ruínas. Escute isso aqui: Deus não está habitando em ruínas, mas Deus quer habitar ali. Por quê? Porque era templo. Meus irmãos, nós somos templos. Eu não posso pegar essa palavra sem imaginar o que aconteceu lá no livro de Gênesis, no início. Nós era para ter essa vida com Deus sempre, mas alguém causou essa ruína. Decisões, irmão, causaram ruínas, mas Deus, através de Jesus Cristo, nos deu autoridade para reconstruir este templo, para que o Espírito de Deus, outra vez do céu, como foi lá no tempo de Salomão, ele possa vir e habitar aqui. Deus não te deixa sozinho no processo da reconstrução. Não deixa. Deus vai habitar no templo outra vez. Glória a Deus. Vocês têm que entender o que Deus está falando. Deus vai habitar neste templo outra vez. Mas pastor, o templo não está construído. Aí a pessoa olhando para ele dizendo assim: o problema é que eu ainda estou errado. Mas o que Deus está dizendo, irmão, não tem templo construído, a única coisa que tem é ruína. Mas Deus está dizendo assim: se tu te despertar, se tu entender que eu já te tirei do cativeiro, se tu te levantar, aleluia, se tu subir ao monte, se tu buscar madeira, eu te ajudo, aleluia, a levantar este templo outra vez, para que eu habite aí, para que eu habite aí, para que eu faça morada aí, para que eu esteja aí, aleluia.
Deus são espirituais. Quando Deus fala, eu preciso ouvir e passar por cima das coisas da carne, passar por cima, irmão, de todo desânimo e permitir que a voz de Deus desperte o meu espírito. E quando a voz do Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, aleluia, o governador ficou despertado, ficou dizendo: agora sim nós vamos fazer, aleluia. Esse despertamento, irmão, passou para Josué, sumo sacerdote, e Josué disse: eu estou contigo, vamos fazer. E todo o povo olhou, irmão, para ele e disse: eu também estou despertado, vamos fazer. E que coisa mais linda, começou uma movimentação, oh glória. Era um monte de homens subindo ao monte, era um monte de homens descendo o monte e trazendo madeira, oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Era um povo dedicado ao trabalho. Isso é avivamento, isso é despertamento, e Deus lá do céu está olhando, e Deus está nos ajudando, aleluia. O que eles vão plantar agora vai nascer, eles vão se vestir agora, vão se aquecer, eles vão receber salário e vão botar no bolso, e não é mais um saquetel furado, porque Deus está agradado do despertamento. Aleluia! As coisas não serão mais a mesma coisa, porque alguém está se despertando. Glória a Deus. Quando alguém disser ainda não é tempo para o Senhor, o crente despertado vai dizer: sempre é tempo de adorar, é tempo de glorificar. Jesus está conversando com a mulher samaritana, e a mulher samaritana está dizendo assim: quando ele vier, ele vai nos dizer o que é para fazer. Jesus disse: ele já veio, já chegou, ele já está falando, ele já está aqui. Sou eu. É tempo. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do lado para ele: é tempo, o tempo é hoje. É tempo, o tempo é hoje. É tempo, o tempo é hoje. Aleluia. Não é sozinho. Quem ainda acredita na palavra de Deus? Deus está dizendo assim pela boca do profeta: eu estarei contigo. Glória a Deus, oh glória. Eu estarei contigo. Meu Jesus, maravilhoso. Meus irmãos, eles despertam, a Bíblia diz, irmão. E quando eles despertam, irmão, o sumo sacerdote e o despertou, o governador despertou, e o espírito do resto de todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor, e Deus continua falando. Glória a Deus. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jesus. Vou terminar dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós, pega essa palavra aqui, você vai entender, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Meus irmãos, olha só, Deus olhou lá do céu e viu, irmão, o povo trabalhando. Escute isso. Só que a Babilônia, os babilônicos tinham destruído tudo. Construir, irmão, é uma bênção. Reconstruir é trabalhoso, mas Deus desperta. Deus agora está falando pela boca do profeta, dizendo assim: quem dentre vós se lembra, tenha sobrevivido, se lembra como era esse tempo, pela primeira vez, e como vocês veem ele agora? Por que Deus disse isso? Porque os que viram o templo pela primeira vez, que são as pessoas mais velhas, irmãos, que ainda estavam, que se lembram do templo como ele era, a glória daquele templo, como era nos dias de Salomão, como era depois de Salomão, antes de ser destruído. Os mais velhos olhavam para o templo e viram que por mais que o templo estivesse sendo reconstruído, ele não estava ficando a mesma coisa. Porque depois que vira ruínas, não fica mais a mesma coisa. Dá para saber que um dia foi derrubado. Alguém vai saber que foi reconstruído. Foi. Alguém vai saber, ou foi destruído, mas foi reconstruído. Eu estou falando de templo e eu quero focar em nós. Nós precisamos entender, irmão, que o que o mundo nos causa é ruína neste tempo. E quando nós chegamos, irmão, à presença de Deus, chegamos com marcas do mundo. E esse templo
fica mais a mesma coisa. Muitas vezes não é mais a mesma saúde. Muitas vezes, irmão, são cicatrizes de lugares que não era para nós estar, mas virou ruínas. São coisas que o mundo causou no templo do Espírito Santo. Diga assim: que sou eu. Mas Deus misericordioso nos tira do cativeiro. E Deus olha, irmão, e vê o povo desanimado. Escute, de novo. Por quê? Porque se dedicaram tanto ao trabalho, mas olharam para o templo e o templo não estava ficando a mesma coisa. E o que Deus diz? Pega essa palavra e você vai dar glória a Deus. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco tempo, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, irmão, tem que pegar essa palavra aqui, irmão. Se aqueles homens que estavam dedicados ao templo olharam para o templo, e Deus disse: quem de vocês que ainda sobrevive, que se lembra desse templo como ele era? E o que vocês estão vendo agora? Não é mais a mesma coisa. Está se levantando, mas não é mais a mesma coisa. E eles estão preocupados com isso, irmão. De repente é como aquela pessoa que olha para trás assim: quem dera eu tivesse vindo antes, quem dera eu tivesse aceitado Jesus antes, quem dera eu tivesse vindo para a igreja antes. Mas o Senhor dos Exércitos está olhando e está dizendo assim: ó, eu vou encher de glória esta casa. Aleluia! Você está preocupado, vocês estão preocupados porque esse templo que vocês estão erguendo agora, reconstruindo agora, se esforçando agora, subindo ao monte agora, trabalhando agora, não está ficando igual como era antes. E Deus está dizendo assim: mas eu vou encher de glória esta casa. Meu Deus! E Deus está dizendo assim, ó, e a glória desta casa será maior que a da primeira. Que a da primeira. E a glória desta casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo: vocês estão olhando para este templo e ele não está ficando a mesma coisa como ele era antes, quando ele tinha sido construído, mas agora está sendo reconstruído porque foi derrubado. Satanás derrubou, ele ficou em ruínas, mas eu estou dando ânimo para você se levantar de novo, eu estou dando ânimo para você se erguer de novo, e eu te prometo, glória a Deus, que a glória desta casa vai ser maior que a da primeira. Vai ter glória, vai ter glória, vai ter glória, vai ter glória. Vai ter presença de Deus, vai ter glória, vai ter glória, vai ter glória desta casa. E quem está falando é o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória a Deus! Será que tem crente para entender essa palavra e parar de se olhar no espelho e dizer assim: que pena que eu não vi antes? Você veio quando Deus quis, o tempo agora, a hora é agora. Continua trabalhando, continua reconstruindo, porque a glória do Senhor há de se manifestar na tua vida. A glória desta casa será maior que a da primeira. Se coloca de pé dando glória ao nome do Senhor, se coloca de pé adorando o nome do Senhor, se coloca de pé exaltando o nome do Senhor. Igreja viva! Vai ser grande, a glória vai ser grande. Aleluia! Quem consegue contemplar pelos olhos da fé? O governador Zorobabel, junto com Josué e o povo, olhando para o templo e dizendo assim: que pena que não ficou mais a mesma coisa. É o Douglas olhando para ele dizendo assim: se eu tivesse aceitado Jesus, não tinha feito tatuagem. É alguém dizendo assim: se eu tivesse aceitado Jesus, eu não tinha entrado para o vício, se eu tivesse conhecido antes. Mas o Senhor está dizendo: considera o teu passado, sobe ao monte, considera o teu passado e busca madeira.
Oh glória, considera o teu passado e te dedica agora à obra do Senhor. Porque Deus está dizendo, vai ter glória, a glória vai ser grande. Oh glória a Deus. Glória, vai ter glória, a glória vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande. Eu já vou. Eu só preciso dizer o que Deus disse pela boca do profeta, porque Deus conhece o coração dos homens. Versículo de número 4, o Senhor fala assim pela boca do profeta Ageu a Zorobabel: ora pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué. Oh glória, glória a Deus. Todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Deus está dizendo assim: não desanimem, sejam fortes. Seja forte. Olha para o irmão que está dando para ele: seja forte. Seja forte. Seja forte, seja forte, seja forte. Seja forte. É Deus que está falando: seja forte. Mas será que Deus vai habitar? A casa não é mais a mesma coisa. Deus está dizendo: ser forte, porque a glória vai ser grande. Ser forte, porque a glória vai ser maior que a da primeira. Se lá no início Satanás, irmão, atrapalhou aquela comunhão, o Senhor agora dá força ao homem para reconstruir, aleluia. E o Senhor habita com a sua glória, com o seu Espírito Santo dentro deste templo. Sinta a presença dele neste lugar, sinta a graça de Deus neste lugar. Quem ainda considera o seu passado jamais vai desanimar. Quem ainda considera o seu passado jamais vai parar de olhar para a obra. Quem ainda considera o seu passado jamais vai parar de olhar para a Bíblia. Quem ainda considera o seu passado não vai ir naquilo que todos estão dizendo, mas vai ficar no que Deus está falando. Deus está falando: ser forte. Deus está falando: suba ao monte. Deus está falando: olha para a minha casa, olha para a minha obra, olha, 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 considerai o vosso passado, porque a Deus quem muda a sorte. Santo, 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 santo. Se tem crente que ainda adora, 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 adora. Se Deus está despertando, adora, adora, adora. Se tem crente que entende, adora. É para adorar, é para glorificar, é para engrandecer. Oh glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus Jeová, santo e eterno. Olha para a obra de Deus, porque Deus te dá força para te levantar das ruínas, para depois morar em ti, para ficar contigo, para estar contigo. Aí onde você está, porque o tempo tem passado, a não ser que você precise de uma oração especial, você passa aqui na frente e o pastor Gabriel ora por você. Se você precisa de uma oração especial, passa aqui na frente, vai estar ungindo e nós vamos orar ao Senhor. E você vai orar ao Senhor. E o Senhor que mudou a tua sorte, oh glória, o Senhor que te tirou do cativeiro. O Senhor está dizendo assim: o teu lugar não é na Babilônia, ainda que você tenha se estabelecido aí. O Senhor te encoraja a entender que o teu lugar é aqui, é na casa dele. O teu lugar, irmão, é no lugar santo, é na terra santa, onde tem santos, para adorar aquele que é santo, santo, santo. Aos que passaram aqui na frente, eu peço aos presbíteros que desçam e imponham as mãos. E você onde está, fale com o Senhor teu Deus nesta hora. 5 minutos de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, Deus eterno, poderoso, Deus grande, Deus forte, Deus de maravilhas, ouvimos, meu Pai, a Tua palavra, e através da Tua palavra, Senhor, acreditamos no Teu grande poder. Quem mais pode mudar a sorte do homem? Quem mais pode trazer do cativeiro? Quem mais pode dar ânimo e força para construir? Só o Senhor é Deus que nos anima. E nesta noite eu creio que Tu tens falado ao coração da Tua igreja. Eu creio que Tu tens falado aos ouvidos do Teu povo, Pai, porque somos nós o templo do Espírito Santo. E quantos de nós que chegamos aqui, Senhor, com as marcas, e quantos de nós que chegamos aqui, Senhor, com as ruínas, mas o Senhor nos deu força, o Senhor nos animou, o Senhor nos deu estratégia para que nós
Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, vai tocando em cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim como aconteceu, ó Pai, nos dias do profeta Ageu, e haja um grande despertar em nossos dias, meu Pai, aleluia, e cada pessoa possa olhar para si mesmo, meu Deus, e que se dediquem ao trabalho, à reconstrução, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos instrui, o Senhor nos conduz, o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos leva, o Senhor é quem nos alerta, é no Senhor que confiamos, nós dependemos do céu vem o nosso socorro, é de Ti, Senhor, Tu és o nosso socorro bem presente em todos os momentos e na hora da angústia. Eu peço a Tua bênção, meu Pai, sobre estas pessoas. Senhor, Tu sabes a dor, o sofrimento, o estado que ele está. Somente o Senhor, ó Deus, para operar segundo a Tua vontade, porque Tu podes, vai ao encontro. Senhor, abençoa Lázaro, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o Nixon, o Cristo, por esta família que está nesta batalha, neste momento, meu Pai, neste momento de angústia, mas a Tua palavra ela traz a esperança, a Tua palavra nos enche de confiança, em Ti confiamos, acreditamos e permaneceremos pela Tua misericórdia para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aquele que crê, toma posse da Tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Podeis tomar os vossos assentos, meus irmãos. Aleluia. Terça-feira às 20 horas.